Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Terça-feira, 5 de agosto, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Diretor de empresa concessionária presta depoimento na CPI do esgoto de Blumenau. Entidades de Blumenau pressionam o Estado por avanço em importantes obras de infraestrutura na cidade. Pix já pode ser utilizado para pagamento de taxas de licenciamento de veículos em Santa Catarina. Praça do Empreendedor presta apoio gratuito para mês em débito com o governo federal. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A chuva ainda deve marcar presença em Blumenau nesta quarta-feira. Segundo o Alerta Blue, o dia amanhã deve ser de nebulosidade com chuva fraca e isolada durante o dia. A temperatura mínima pode ficar em 13 e a máxima não deve passar de 18 graus, o que deixa o dia com aquela sensação de frio. Para quinta-feira persistem as condições de nebulosidade, mas com possibilidade de aberturas de sol. Isso faz com que a temperatura máxima suba até os 22 graus. Já na sexta-feira, a chuva pode voltar com mais frequência e um pouquinho mais de intensidade durante o dia. Essa condição antecipa a chegada de uma frente fria que deve deixar o tempo firme no final de semana. E o frio pode ser um pouco mais intenso no início da manhã do sábado e do domingo. O Conselho de Entidades de Blumenau pressiona o Estado por avanços em importantes obras de infraestrutura aqui na cidade. Através de um documento, o Conselho pede ao governador Jorginho Melo que dê prioridade ao prolongamento da Via Expressa e a duplicação da rua Dr. Pedro Zimmermann. As obras são consideradas essenciais não só para o desenvolvimento de uma região municipal, mas sim para toda a cidade e toda a região. Na Via Expressa foram pavimentados 3 dos 15 quilômetros previstos. A obra começou em 2014. As entidades aguardam agora uma resposta do governador. O diretor da BRK Ambiental, Kleber Renato da Silva, foi ouvido hoje na CPI do esgoto aqui em Blumenau. Ele respondeu aos questionamentos feitos pelos parlamentares integrantes da comissão e explicou por que houve a necessidade de aplicação de um 5º aditivo no contrato de concessão. O diretor da BRK voltou a lembrar que o aumento na tarifa, o prolongamento do contrato de concessão por mais 10 anos e a mudança na coleta de 40% da cidade para caminhão limpa-fossa se deve à busca do equilíbrio financeiro para a prestação do serviço em virtude da falta de cumprimento de ações da Prefeitura. Kleber Renato fez questão de frisar que não há uma dívida financeira entre o município e a concessionária, mas sim pendências de obras de responsabilidade da Prefeitura que não foram executadas. O que se fala desta dívida é o valor correspondente a obras de infraestrutura que o SAMAI deveria ter feito para construir uma parte do sistema de esgoto, previsão contratual desde o início, e que deveria ter sido entregue em maio de 2020. Nós estamos agora em agosto de 2025 e é a forma de suprir essa falta dessa infraestrutura que está sendo resolvida dentro do termo aditivo,
sem que exista algum pagamento ou do SAMAI ou da Prefeitura diretamente para a concessionária. E a gente precisa compreender agora e analisar isso com muita minúcia e com muita seriedade, qual que foram as justificativas, o que aconteceu de 2013 a 2020, porque para mim é algo muito sério. Então você assume uma responsabilidade de fazer, você não faz, mas a gente precisa saber da administração pública também quais as justificativas, quais os obstáculos, os empecilhos, porque não me parece razoável um período de 2013 a 2020, né, com compromisso de fazer que não foi realizado. A CPI do esgoto volta a se reunir na terça-feira da semana que vem, quando deve ouvir integrantes de uma comissão interna do SAMAI, montada durante a administração de Andrés Pezin. A Praça do Empreendedor de Blumenau está prestando apoio gratuito para microempreendedores que desejam regularizar os débitos com o governo federal. O serviço de renegociação é oferecido diariamente de 8 da manhã às 4h30 da tarde, com agendamento prévio. Por meio do programa Regularize, é possível renegociar pendências inscritas em dívida ativa com descontos de até 70% e parcelamento em até 133 vezes. O programa é voltado a MEIs, micro e pequenas empresas, optantes do Simples Nacional. O IPVA em Santa Catarina já pode ser pago via Pix. O objetivo é tornar o processo mais ágil e prático para os contribuintes. Pelo sistema também podem ser pagas as taxas vinculadas ao veículo, como destaca o secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Zivert. O boleto do IPVA vai ser gerado com um QR Code que permite o pagamento com o Pix. Também poderão ser quitadas dessa forma as taxas vinculadas ao veículo, como por exemplo o licenciamento e o registro. Uma das vantagens é que o pagamento com o Pix será processado em poucos minutos, e essa mudança também vai trazer economia aos cofres públicos. Isso porque a taxa bancária paga pelo Estado nas operações com Pix, ela é bem menor em relação às cobranças do pagamento por boleto. Projetamos que o governo irá economizar mais de 2 milhões de reais por ano com essa nova modalidade. O Pix é a forma de pagamento mais utilizada pelos brasileiros, segundo pesquisa do Banco Central. É um meio muito seguro para o pagamento das contas, mas obviamente que é preciso ficar atento para as tentativas de golpe. A Fazenda e o Detran não vão enviar QR Code do Pix por qualquer canal. Para gerar o QR Code, o contribuinte deverá utilizar apenas o Detran Digital, por meio da página oficial de pagamento do Detran aqui em Santa Catarina. Agentes de trânsito de Blumenau fiscalizam o transporte de estudantes aqui da cidade. A medida faz parte da campanha Transporte Legal. Além da fiscalização dos veículos que fazem o transporte, também há orientação para estudantes, motoristas e monitores sobre segurança e legislação de trânsito. Cada criança abordada recebe um folheto informativo sobre a campanha que deve ser entregue aos pais, para que eles também fiquem atentos ao transporte regular dos estudantes. Olá Jorge, olá amigos, vamos com mais um quadro Animais da Cidade e hoje quero falar um pouquinho sobre políticas públicas. E aí é fundamental duas ações muito importantes que a Prefeitura precisa startar o quanto antes. Atenção Diretoria de Bem-Estar Animal, atenção Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Primeiro, a questão da castração. Ela tem que ser contínua. Todos os dias nós precisamos ter castração na cidade de Blumenau. E eu falo principalmente em especial para os animais que não têm essa possibilidade, ou seja, os animais que estão nas ruas perambulando e esses procriam, tá, o tempo todo. E, evidentemente, a questão das famílias de baixa renda que possuem os seus animais de estimação. Esses são os dois públicos fundamentais para a gente ir estancando. Não adianta fazer sazonal a cada 3 meses, a cada 4 meses, pior ainda acima disso. Isso é secar gelo, isto é, na sua grande maioria, desperdiçar dinheiro público. Você precisa fazer diariamente, que daí os números vão diminuindo. Outra coisa, microchipar os animais. É aquele grãozinho de arroz que vai aqui no dorso do animal, você pega uma leitora, você vai identificar se esse animal estiver na rua, se ele vem de algum proprietário, se ele já esteve em alguma residência, vai ser identificado. Porque chega das pessoas adotarem animais e descartarem quando bem entenderem. Além do sofrimento desse animal, você vive em círculos quanto a essa questão. Pessoal, eu não estou reinventando a roda, tá? A Holanda, que é o primeiro país do mundo que
não tem mais animais nas ruas, exatamente partiu para esses dois pressupostos que eu estou aqui lhes dizendo. Isso desde que eu estava no CEPREAD, há uma década atrás, tá? Nós já trabalhávamos isso, já pensávamos isso, já planejávamos isso. Passados 10 anos, infelizmente as coisas só regrediram. E não quero ser melhor do que ninguém, mas é uma questão óbvia, é uma questão que tem que se lutar e evidentemente nós temos pessoas nos cargos públicos, nesta área em específico, que precisam se movimentar. Senão não adianta também o órgão sequer existir. Agora, óbvio que o órgão é importante, óbvio que o órgão precisa estar aí. Mas as pessoas que comandam, as pessoas que estão à frente, precisam despertar. Porque enquanto isso os animais sofrem, as ruas vão se entupindo de animais e as pessoas que já abandonam o natural vão se sentindo ainda mais incentivadas a fazer o que bem pensam quando bem querem. E aí os poucos que estão aí pelas ruas, né, fazendo um trabalho voluntário, heróico, né, absorvendo esses animais dentro do seu próprio lar, muitas vezes são marginalizados, uma coisa absurda, inclusive negligenciados até mesmo pelo próprio poder público. Isso não pode ser mais assim, né? Nunca deveria ter ocorrido, mas tem que mudar e rápido. Então, vamos lá, as autoridades com a palavra e as providências acima de tudo. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos. Eliomar Rússio Mazinho participa todas as terças-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas para uma melhor convivência com o seu animal de estimação. Até amanhã, a Secretaria de Estado da Educação realiza o primeiro seminário para a elaboração da Política Estadual da Educação Profissional e Tecnológica. A intenção é fomentar a oferta de ensino técnico já no ensino médio para ter mão de obra qualificada, atender o mercado catarinense e desenvolver economicamente todas as regiões do Estado. A política tem por finalidade estabelecer diretrizes para a oferta do ensino técnico alinhado com as demandas do mundo do trabalho, contribuindo com o desenvolvimento social e econômico aqui de Santa Catarina. Nós seremos o primeiro estado do Brasil a ter essa política construída coletivamente, com a participação de inúmeras entidades do setor produtivo, inclusive, a fim de que os cursos ofertados pelo nosso CATEC, seja na nossa própria rede ou com instituições parceiras, eles deem conta de responder aos arranjos produtivos regionais, que são diferentes nos diferentes lugares do nosso estado. Então nós estamos colocando bastante ênfase nesse processo que se inicia hoje e que se conclui tão logo nos próximos meses, a fim de que, inclusive, o novo ensino médio, que terá início em 2026, já tenha o técnico integrado também ao médio e respondendo a essas necessidades regionais. Olá, Jorge! O Blumenau Esporte Clube definiu a sua programação até o jogo do próximo sábado contra o Camboriú, lá em Imbituba, aonde joga a primeira partida da semifinal da competição. A equipe treina todos os dias no período da manhã aqui na cidade de Blumenau até na sexta-feira. Após o almoço, a delegação embarca rumo à cidade de Imbituba, onde ficará concentrada para a partida sábado, 3 da tarde, o jogo de ida semifinal da competição. O outro jogo aqui na cidade de Blumenau, no domingo da semana que vem. Aí será definido quem é que vai estar aí na Série A do Campeonato Catarinense de Futebol em 2026. Já o Metropolitano retornou aos treinos hoje aqui na cidade de Blumenau e a diretoria deve confirmar aí, né, o valor do preço dos ingressos para o primeiro jogo semifinal diante de Carlos Zanon. R$15 vai custar o valor do ingresso para a partida de ida em todos os setores do Complexo Esportivo do SESI. O primeiro jogo aqui na cidade de Blumenau e sábado que vem, né, no outro sábado, na semana que vem, lá no estádio Augusto Bauer às 7 da noite, valendo a vaga para a Série A do Campeonato Catarinense. Na história nunca aconteceu um momento, né, onde as duas equipes da cidade de Blumenau pudessem estar no mesmo patamar e com a possibilidade de um acesso e a cidade de Blumenau ter aí, né, desde os anos 80, quando mudou a forma e a configuração do Campeonato Catarinense, duas equipes disputando a elite do futebol barriga verde. Vamos aguardar, né, tomara que as duas equipes consigam conquistar esse acesso aí. Ontem o Santos quebrou um jejum de derrotas, nem vitórias, né? Conseguiu vencer ontem o Juventude pelo placar de 3-1 na Vila Belmiro pela Série A do Campeonato
Brasileiro de Futebol. Amanhã tem Copa do Brasil, diversos jogos vão garantir também equipes nas quartas de final da competição. Mas isso é assunto para amanhã aqui no Jornal de Blumenau. Tchau, tchau. A seguir vamos falar sobre mais uma etapa de pagamento de débitos trabalhistas para ex-trabalhadores da Coteminas. A gente volta já já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria. Não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Bob Esponja e a turma mais animada dos 7 mares invadiram o Beto Carreiro World. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de Postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 600, e no bairro Garcia, na Rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Começou nesta semana mais uma etapa do pagamento de direitos trabalhistas de ex-funcionários da Coteminas. E o presidente do Sintrafit, Carlos Maschi, está aqui com a gente para falar sobre como está funcionando esse procedimento. Obrigado pela tua participação, Carlos. Boa tarde, Jorge, a todas as pessoas que nos assistem, agradecer o espaço aqui para trazer uma notícia tão importante e uma notícia positiva para os trabalhadores da Coteminas. Bom, é bom a gente explicar todo esse contexto, A Coteminas demitiu um grupo grande de trabalhadores, houve problemas com o pagamento dessas dívidas trabalhistas. A Associação da Artex, então, foi vendida para a Prefeitura Municipal e é esse dinheiro que está servindo agora de pagamento para direitos trabalhistas,
Exatamente isso, Jorge. Então, a situação da Coteminas, ela vem apresentando problemas já há mais tempo, há mais anos, né? Atrasos de salário, não recolhimento do fundo de garantia, né? E aí, num determinado momento, a empresa, lamentavelmente, infelizmente, fez a despedida massiva de mais de 800 trabalhadores. Naquela ocasião, inclusive, o sindicato, junto com o Ministério Público do Trabalho, negociou, fez um acordo, né, para que esses trabalhadores recebessem suas verbas rescisórias. A empresa começou a pagar essas verbas rescisórias, pagou algumas parcelas e depois de alguns meses, então, descumpriu esse acordo que tinha sido firmado no Ministério Público do Trabalho. Diante dessa situação, né, diante desses atrasos, os trabalhadores, junto com o sindicato, se colocaram em movimento. A gente realizou várias manifestações, protestos aqui em Blumenau, inclusive em São Paulo, onde o sindicato levou trabalhadores daqui, dirigentes sindicais, onde a gente fez protesto na frente da Fiesp, inclusive na sede administrativa da Coteminas, exigindo o pagamento desses direitos trabalhistas, né? Então, diante dessa movimentação toda, né, que a gente conseguiu parte desse terreno, parte desses valores que são provenientes da venda, né, da desapropriação da antiga associação Artex, né, parte desse valor, então, está sendo destinado para os trabalhadores. Então, no ano de 2024, a prefeitura, ela vinha pagando de forma correta, inclusive antecipou em 2024 e em 2025 também os valores da compra, né, da associação Artex, que então possibilitou aí esses recursos serem destinados para os trabalhadores. No ano passado, os valores foram valores fixos, né, de uma parcela de R$ 10.500 para cada trabalhador. Claro que os trabalhadores que não tinham esse valor para receber, receberam o seu valor, né, e foi quitado. E esse ano, então, tem um valor maior a ser distribuído, que também usou o mesmo critério de um valor fixo de R$ 10.500 e mais 26% do saldo remanescente de todos os trabalhadores que ainda têm verbas trabalhistas a receber, né? Então, os pagamentos iniciaram ontem, no dia 4 de agosto, são aproximadamente 380 trabalhadores beneficiados. No ano passado foram 443 trabalhadores beneficiados e esse ano, então, são aproximadamente 380 trabalhadores que têm valores a receber e que já estão recebendo. Inclusive, ontem, no dia 4 de agosto, então, foram 52 trabalhadores que passaram pelo sindicato e receberam os seus valores. Desses mais de 300 trabalhadores que estão sendo beneficiados agora, né, que têm direito a receber, quantos, se o sindicato tem esse levantamento, né, quantos quitam seus débitos com essa nova parcela de pagamento? Sim, a gente tem esse número, Jorge. Desses 300... Então, ano passado foram 443. Restaram 380 para esse ano. E desses 380, 105 trabalhadores vão ter as suas verbas rescisórias quitadas. E vai, então, ficar ainda uns 275 trabalhadores que ainda vão ter valores a receber das verbas rescisórias. Aí eu digo, de aviso prévio, férias, 13º, né, dias trabalhados, são valores que tem ainda a receber. Desses valores fica fora o fundo de garantia, né, o FGTS, que a empresa não recolheu por alguns meses. Esse valor do fundo de garantia, ele vai ser discutido dentro do plano de recuperação judicial da Coteminas, que inclusive vai ser votado essa semana. Na quinta-feira, no dia 7 de agosto, então, vai ter a assembleia que vai decidir se os credores aprovam ou não o plano de recuperação apresentado pela empresa. Então, boa parte dos trabalhadores, então, vão receber suas verbas rescisórias na integralidade e alguns ainda vão ter valores a receber, que esses valores, então, vão para dentro da recuperação judicial. E aí, tem algum prazo para receber esse montante restante dentro da recuperação judicial?
O que a gente pode dizer, Jorge, não pode afirmar o prazo, né, que realmente, de fato, a empresa se ela vai cumprir isso. Não tem como nós, como sindicato, afirmarmos isso. Existe dentro do plano de recuperação uma previsão da empresa. A empresa, então, apresentou esses valores, né, e disse o seguinte: pós-assembleia que vai decidir se aprova ou não o plano de recuperação, obviamente tem que ter o aval do próprio judiciário, tem que homologar o plano se ele for aprovado, e aí desde a homologação a empresa está dizendo, a Coteminas está dizendo que em até 36 meses, ou seja, em até 3 anos eles querem pagar todas as dívidas trabalhistas que eles têm junto com ex-funcionários, inclusive funcionários ativos ainda, porque alguns deles inclusive voltaram e estão trabalhando hoje na Coteminas. Bom, a Coteminas tinham trabalhadores, eles estavam há anos trabalhando lá, né? E quando foi feita essa demissão em massa, justamente os mais antigos é que entraram nesse processo de demissão, que são justamente que eles têm uma bolada maior para receber. Então, muitos trabalhadores ainda ficam com dívidas altas com a Coteminas, apesar do pagamento de mais uma parcela? Isso mesmo, Jorge. Com esse pagamento agora que está sendo realizado e que vai ser finalizado no máximo em 2 semanas, essa semana e semana que vem, esses pagamentos vão ser finalizados. Existe uma estimativa de pagamento de cerca de 45% das dívidas trabalhistas. Então, tem muitos trabalhadores a receber, não só esses 275 que têm verbas rescisórias, mas tem um número muito maior de trabalhadores que têm fundo de garantia para receber, né? Então, realmente, de fato, assim, a gente chega próximo do pagamento de 50% do que se devia para os trabalhadores, mas ainda tem muitos trabalhadores que têm valores muito altos para receber e que são direitos deles, né, de receber esses valores, e é isso que o sindicato defende, de que todo mundo receba o que lhe é devido, e nós vamos lutar junto com esses trabalhadores para que recebam. Importante é ficar atento, então, ao acordo de recuperação fiscal judicial da Coteminas, que vai ser feito ou busca-se fazer na próxima quinta-feira, né? Essa semana ainda. A Assembleia ela já está instalada e a votação vai acontecer na quinta-feira. E aí vai se decidir, né? E aí envolve todos os credores, né? Do país inteiro. Sejam trabalhadores, bancos, fornecedores, todo mundo vai ter direito a voto, vai votar nessa Assembleia se aprova ou não o que foi apresentado pela Coteminas. E aí eu acho que depois dessa Assembleia que a gente vai poder dizer, né, o que de fato vai acontecer com a empresa, né? É isso. Alguma outra empresa com problemas relacionados a esse sentido aqui na nossa cidade? Olha, Jorge, ao longo desses últimos anos, né, até dá para voltar um pouco mais na história. Historicamente, a gente tem problema com falências, com recuperações judiciais, é mais recente. Mas falências, historicamente, é um caso muito conhecido aqui, Sulfabril, né, que hoje todos os trabalhadores receberam suas verbas rescisórias. Se não me falha a memória, tem 2 ou 3 casos ainda para resolver de praticamente 3 mil trabalhadores, né? Então, os demais todos receberam, né, suas verbas rescisórias. A gente tem uma outra questão importante de ex-trabalhadores da Sulfabril, que é um processo que o sindicato entrou na década de 90, questionando insalubridade e periculosidade. Esse processo ele está na fase de atualização de cálculos agora. É um valor significativo e que existe esse valor já disponível para a distribuição para os trabalhadores. São 1.906 trabalhadores que vão ser beneficiados, e a gente está aguardando só o contador finalizar a atualização desses cálculos, e aí esses valores devem ser liberados e os trabalhadores devem receber. E aí eu falo em valores superiores a 30 milhões de reais
que hoje estão disponíveis para esses trabalhadores receber. Isso também deve acontecer nos próximos meses, essa atualização dos cálculos, e aí depois a gente também vai divulgar, né, a liberação desses valores. E um outro caso, Jorge, que acho que é importante falar aqui também, é o caso da Teca, né, que é um processo de recuperação judicial que se arrasta já mais de 12 anos, chegando agora a 13 anos, né? No momento, o que a gente tem de valores também muito altos para os trabalhadores receberem, né? Pouquíssima coisa foi paga para os trabalhadores, e a gente também está muito atento a essa questão, porque até algumas semanas atrás existia uma disputa na esfera judicial para ver se a empresa era decretada falência com continuidade ou não, né? Aí hoje quem está tocando a empresa são os acionistas da empresa, né? Que estão dizendo que querem recuperar a empresa, né? Inclusive fizeram um pagamento recentemente do salário atrasado de 2013 e também do terço das férias para os trabalhadores que estão na ativa. Então foram contemplados também mais de 200 trabalhadores, e existe aí uma intenção, pelo menos foi isso que os acionistas nos falaram, de regularizar isso o quanto antes, né? Então a gente realmente aguarda, a gente está muito atento, muito vigilante, e a gente quer resolver essa questão que envolve tanto os trabalhadores da Teca, quanto também trabalhadores da Coteminas, porque é um valor, é dinheiro que é devido aos trabalhadores. É deles, é fruto do trabalho deles, do suor deles, da riqueza que eles geraram ao longo dos anos para as empresas. Então nada mais justo deles receberem o que é deles, né? Carlos Maschi, obrigado pela tua participação. Jorge, a gente agradece mais uma vez aqui o espaço, a oportunidade, né, de trazer essas informações tão importantes para a sociedade e para os trabalhadores também. Muito obrigado. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler, a automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.